Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Para quem estiver aí de noite assistindo, boa noite, né? Ou de bom dia ou boa tarde. Bom, hoje a gente vai falar sobre as barreiras do lazer. Vou pedir desculpa pela imagem, mas eu já vou direto ao ponto. Então, gente, quais são essas... O que são essas barreiras para o lazer, né? Essas barreiras para o lazer, gente, nada mais são do que dificuldades que as pessoas enfrentam para poder usufruir do lazer, ou seja, para poder vivenciar o lazer. Então, quando a gente fala dessas barreiras, a gente está falando justamente do que impede ou que dificulta as pessoas de usufruir de momentos de lazer. Então, a gente está falando aqui nada mais do que dificuldades, tá ok? Então, o que pode dificultar a vida do sujeito no momento dele praticar o lazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí aparece muito nos estudos, é a questão do dinheiro. Porque, gente, se você for pensar, tudo hoje em dia gasta dinheiro, tudo leva dinheiro. Então, quando a gente fala assim, vou no cinema, vou no shopping, vou viajar, é, vou tomar um sorvete, vou num bar com os amigos, tudo isso demanda dinheiro, né? E alguns autores, como Marcelino, né, que vem falar das barreiras do lazer, eles chamam essa barreira, né, socioeconômica ou classial, que são as barreiras interclassiais, tá? Então, o dinheiro ou a classe econômica é uma delas. A outra barreira que a gente pode falar da prática do lazer, a gente pode falar dessa questão de gênero, né, gente? Como assim, professora? Ser homem ou ser mulher, né? A grande maioria dos autores, aliás, todos que eu li, colocam que a mulher ela possui maior dificuldade para usufruir do lazer. Por quê? Porque a mulher desempenha o maior número de atividades socialmente, né? Ela geralmente ela trabalha em casa, ela trabalha fora de casa, ela tem responsabilidades maternais, é, então ela acumula uma série de quesitos que o homem, é, muitos homens podem até fazer, mas que no geral é feito pelas mulheres, historicamente é feito pelas mulheres. E ainda tem uma questão social, né, gente, de espaços que ainda são considerados masculinos, como um campo de futebol, futebol de domingo, né, alguns bares, alguns locais ainda são considerados masculinizados. Então você que é mulher como eu, né, você ainda passa por essas barreiras, né, relacionadas. Uma outra barreira que ele coloca é a questão da idade. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, ou com ele, né? Ele diz que a idade também pode ser um fator, porque dentro da sociedade que a gente vive, ele que eu estou dizendo, Marcelo, mas existem outros autores, esse texto o livro dele é mais antigo. O que eu acho que a idade interfere? Por exemplo, na minha cidade tem muito menos opção de lazer para pessoas de meia idade, né? Jovens adultos, por exemplo, que acabaram de casar. Então, a idade, ela interfere nesse sentido, na questão das opções também, né? Em Viçosa tem muito mais lazer para o universitário, tem muito mais lazer direcionado para crianças do que propriamente para meia idade, que aqui tem bastante dificuldade, até para idosos também, tá? Então, a idade também pode ser um fator determinante nessa busca de lazer. Uma outra questão que eles colocam também é a questão, pode ser cultural, né? O que é isso, Daniela? Essa questão cultural, a barreira cultural. Essa barreira cultural, gente, ela muitas vezes ela perpassa. Então, essa questão cultural, ela perpassa por essa questão de preconceitos, né, de discriminações.
que existem dentro da nossa sociedade, tão presente no nosso dia a dia. Existe uma outra barreira também, que eles falam que é essa questão do nível de instrução, porque o seu nível de instrução pode te dar acesso a determinados conteúdos ou locais, né? E nem isso, tem que pensar assim, as pessoas com diferentes níveis de instrução, elas usufruem de maneira diferente, aí você tem que pensar, se você acha que usufrui, é porque provavelmente isso é uma barreira, tá? Uma outra questão que é muito forte na sociedade atual é a questão da violência. O lar tem se tornado o principal local de lazer, porque como você tem muita violência urbana, né, principalmente nos grandes centros, o lar é um lugar aconchegante, seguro, e que não só as pessoas, mas como os responsáveis dessas pessoas ficam mais tranquilos deles usufruírem do espaço dentro da própria casa, né? Então, a violência, ela determina, na atual sociedade, muito dessa vivência do lazer, né? Das possibilidades de vivência. Um outro também, gente, é a questão dos espaços. Nossa, essa é uma questão fundamental no dia de hoje. Por exemplo, na minha cidade tem um monte de pracinha, mas eles colocam tudo bar, né? Mesa de bar. Não tem um playground para criança, né? Eu tenho filho pequeno, eu sei disso. Não tem um playground, não tem um espaço para criança, não tem uma estrutura para esporte, como a gente vê em alguns grandes centros. Por exemplo, só se pensar assim, os campos de futebol, né? A futebol de várzea tem subido muito no nosso país. Então, isso é muito em função de não se ter espaço. Hoje em dia, uma das principais barreiras, por exemplo, que os próprios universitários aqui têm é a questão do espaço, tá? Uma outra barreira que ela é fundamental, eu acho que assim como o dinheiro, ela é super determinante. Eu acho que ela está ali muito próximo em nível de importância com o dinheiro, né, em relação a essas barreiras, que é a questão do tempo, gente. Hoje as pessoas fazem muitas coisas, são muito atarefadas. O sistema socioeconômico que a gente vive leva a pessoa a ter mais de uma ou duas carreiras, não carreiras, mas trabalhos mesmo, né, seja formal ou informal, e a pessoa acaba não tendo tempo para usufruir desse momento de lazer. Então, como que você vai usufruir do lazer se você não tem tempo para isso? Isso é o meu caso, por exemplo. Eu não tenho tempo para usufruir do lazer do jeito que eu quero, né? Eu posso me adequar em várias outras, como, por exemplo, dinheiro para viajar, a questão do gênero, eu sou mulher, a questão que eu também estou na meia idade, a questão de instrução, eu ainda estou me resguardando nesse ponto, mas a violência, mas o tempo é o principal delimitador da, da, do meu lazer. Né? Então, quando a gente fala desses indicadores aí, a gente fala também de outras questões, como, por exemplo, sexualidade, que é tão forte nos dias de hoje, né? Porque existem locais onde as pessoas com determinada sexualidade são mais bem aceitas do que outras, determinadas práticas também, né? Eu não sou perita nisso, então se eu estiver falando algo errado, alguém esteja assistindo pode me corrigir aí nos comentários. Uma outra questão também é a religião. Hoje existe um debate muito grande ligado à religiosidade, né? Porque determinadas religiões contemplam determinadas práticas ou aceitam, outras não. Dias de prática também, né? Tem isso. A questão da etnia e raça, né, gente, é um fator super importante. Quando eu coloco aí cultural, eu também estou incluindo isso. A deficiência, né? As pessoas com deficiência, se eu não estiver falando o termo certo, por favor, me corrijam embaixo também. As pessoas com deficiência também têm muito mais dificuldade do que as pessoas que não possuem deficiência. Será que elas têm acesso? Estou falando de acessibilidade, mas não só dessa questão de rampa, ou de. Porque a gente sempre pensa em rampa, né? Não só da questão arquitetônica, mas da questão também de deslocamento, da questão da prática ser acessível a ela, né?
Então, a gente tem que pensar em outros detalhes também nessa questão arquitetônica. Tem a questão, hoje em dia, também física, né? Quando eu digo física, é corporal. Determinadas pessoas são aceitas em determinadas práticas e outras não. Eu estou falando também muito da gordofobia. Em determinadas práticas, os gordos não são aceitos, né? Ou não são bem vistos. Em determinados locais, eles são discriminados. Pensem numa praia, por exemplo, numa piscina. Então, lógico que isso liga a questão do número 4 aqui, que é a cultural, tá, gente? Mas as características físicas também podem determinar. As questões psicológicas também são muito fortes. Hoje a gente vive num nível de estresse, depressão, ansiedade muito forte, que também pode determinar. Então, essas barreiras do lazer, gente, nada mais são do que essas dificuldades que os indivíduos passam mesmo, né? E que nós, como profissionais da área do lazer, nós temos que entender essas dificuldades para que, quando nós estivermos em posição de criar políticas ou ações, né, ou mesmo estiver na posição de cidadão para defender nossos direitos, né, e colocar em prática esses direitos, cobrar nossos políticos, a gente tem que saber essas barreiras, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite, leiam o texto e qualquer dúvida deixa no comentário.